Boas-vindas ao nosso desafio de amor próprio número 7. Uau, olha onde você chegou. Já é uma semana aqui comigo todos os dias. Talvez você tenha até feito em alguns dias a mais do que 7 dias e tudo bem. Talvez você tenha feito em menos do que 7 dias. Para mim é uma delícia estar aqui com você, é um prazer compartilhar com você o conhecimento que eu venho angariando ao longo do tempo. Só nessa área de desenvolvimento pessoal, terapia, do inconsciente, a psicanálise, as energias, a física quântica, eu leio entre 55 e 60 livros por ano. Há muitos anos já eu mantenho essa média. Alguns são audiolivros e com muito amor pelo que esse conhecimento traz de concreto para a minha vida, para a vida dos meus clientes, dos meus alunos e agora aqui para a sua vida. Selecionar o que eu ia trazer para você em 7 dias foi um desafio. Eu estou fazendo o meu melhor para que você tenha o máximo de aproveitamento, o máximo de eficiência, de eficácia nesses 7 dias. Hoje eu vim com a cor rosa, que é a cor energética do amor. A frequência energética do rosa é a do amor. Não é à toa que durante muito tempo nós tivemos e ainda temos muita resistência no nosso planeta à cor rosa. Essa é uma resistência que existe em muitas pessoas ao amor que existe dentro delas e, consequentemente, a amar o outro. Mas já fica para você saber, a cor rosa é a cor desse amor que você traz aqui no seu coração. Se você gosta de cristais, você conhece o quartzo rosa, por exemplo, muito usado na sua conexão com o chakra cardíaco, o centro energético do seu coração. Bem, estou aqui de rosa hoje para conversar com você sobre um tema muito profundo, na verdade todos os temas até agora foram profundos, que é o de hoje, o medo. Eu sinto que você já é uma pessoa pronta para falar sobre isso hoje. E já que eu trouxe muitas histórias da minha adolescência e ontem eu falei do meu vestibular, por que não te contar mais uma história que me marcou muito e que foi exatamente da mesma época da história de ontem, outubro de 2005, o ano em que eu fiz o vestibular. Naquele mês de outubro, a gente tinha a Semana do Saco Cheio, não sei se aí na sua cidade também tem esse nome, é aquela semana mais ou menos do dia 12 de outubro, em que tem um feriado, as escolas costumam tirar aquela semana de folga, e no terceiro ano, que é o último ano do ensino médio, muitas escolas fazem uma viagem. Naquela época se fazia uma viagem para Porto Seguro, Arraial da Ajuda, ali na Bahia. Ô, lugar gostoso, né? Já fui muitas vezes para lá, para Trancoso, Santa Cruz de Cabralha. Bem, mas aquela seria uma viagem única, porque seria uma viagem com os meus colegas, os meus amigos e também alguns professores. Imagina, todos aqueles adolescentes ali curtindo. É uma experiência que só se tem uma vez na vida, né? Pelo menos exatamente daquele jeito, com aquelas pessoas ali. E sim, seria algo legal, mas eu optei por não ir. E por que isso? Eu estava atrasada com algumas matérias. Foi o ano em que eu mais estudei na vida, pelo menos até ali. Mal sabia eu, né, que eu ia passar a vida estudando, que isso é uma delícia. Mas ali eu estava estudando matérias que eu nem gostava muitas vezes, ao contrário de hoje. E tinha ainda algumas coisas ali de física, de biologia, que eu precisava colocar em dia. Eu queria colocar em dia. E eu decidi que eu não iria viajar. Alguns dias antes, eu estava voltando para casa a pé com uma grande amiga minha e ela estava inconformada com o fato de que eu não iria para Porto Seguro com os meus amigos. Eu me lembro como se fosse ontem. Ela estava sentada na beiradinha da calçada de uma das esquinas do caminho, era bem a esquina em que a gente se separava. Nós subíamos juntas a rua da escola e aí depois eu virava para um lado e ela seguia para a casa dela. E nós tínhamos esse costume da gente se sentar ali na beira da calçada e ficar conversando um pouquinho antes da gente se separar. E ela colocou as mãos assim no joelho e ela falou: Bruna, mas não é possível, eu não estou acreditando, não estou me conformando com o fato de que a gente vai fazer essa viagem sem você. E aí eu falei: amiga, eu preciso colocar 15 capítulos em dia das minhas apostilas. Eu estou desesperada, eu tenho que fazer isso. E eu decido que eu não vou. Eu não estou me arrependendo, eu não estou triste, não estou lamentando a minha decisão. Eu realmente não quero ir. Eu agradeço por você querer tanto e comigo querer minha companhia, mas essa decisão é final, eu não vou. Nessa hora, ela se mexeu assim, ela olhou bem nos meus olhos.
Ela falou assim: Bruna, você já pensou numa coisa? E se você não passar? Naquela hora, pra mim, foi como uma flecha, né? Minha própria amiga dizer aquilo. Mas eu falei: o quê? E ela: todo esse esforço que você tá fazendo. No último ano da escola, eu saí do balé. Depois eu voltei na faculdade, mas nesse ano realmente eu saí do balé. Eu não estava indo para Porto Seguro. Eu tinha deixado de ir às festas às quais a gente costumava ir no sábado à noite. Teve questões amorosas também, às quais eu renunciei, mas aí a história já é longa. Não foi bem só por causa do vestibular. Mas enfim, havia sacrifícios meus envolvidos naquela decisão de passar em Direito na UFMG, minha tão sonhada universidade. E essa minha amiga dizia: Bruna, se você não passar, você vai se arrepender demais. Olha quanta coisa legal você está deixando de fazer por causa dessa prova. E ali eu fui muito firme na minha decisão. Eu disse: amiga, eu estou escolhendo dizer para mim mesma que eu fiz o meu melhor. Eu estou escolhendo não ter arrependimentos. Isso que você entende que é um arrependimento, não ter ido para Porto Seguro, por exemplo, para mim não se compara ao arrependimento de não passar no meu sonho porque eu não fiz aqueles 15 capítulos que eu precisava ter feito. É esse não saber, é esse e se que vai me machucar lá na frente. De forma que, se for para eu não passar no vestibular, eu escolho e eu decido que seja não passar tendo feito o meu melhor. É isso que vai me fazer deitar tranquila, colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: ufa, não foi porque não deu para ser. O que eu podia fazer, eu fiz. Você entende isso? O que é mais importante para você? O que você tem coragem de dizer para você mesma que você realmente quer ou não? Talvez os seus sacrifícios sejam maiores ou sejam menores, dependendo da época da sua vida, dependendo do objetivo que você tem, dependendo do ponto de onde você parte e do ponto aonde você quer chegar. Cada um tem os desafios dele. E a grande questão é: será que você está escolhendo bem os seus? Escolher bem significa escolher de acordo com quem você realmente é. Será que você está escolhendo com base na avaliação dos outros ou na sua? Será que você está dando o seu melhor dentro daquilo que você pode hoje, que você consegue hoje? Vou te dizer o seguinte: naquela semana eu realmente completei os 15 capítulos de apostilas. Eram apostilas grandes, envolvia muito estudo, muitos exercícios. E a minha felicidade, o meu alívio por terminar tudo aquilo e chegar na segunda-feira em dia foram enormes. É um sentimento que, para a pessoa que tem um sonho, que tem uma vontade, que tá com tudo, tá de coração naquele sonho, isso não tem comparação. Não tem nada que pague isso, que pague a sensação de você estar em dia com você mesma. Então, na segunda-feira, meus amigos chegaram super felizes, contando mais histórias da viagem, e tudo bem. Eu ouvi numa boa, eu não ouvi com nada de arrependimento, de inveja, nada. Eu ouvi, eu me deliciei com as histórias, eu ri com as histórias, eu participei com eles, sabe por quê? Porque dentro de mim eu estava bem. Lembra que a gente conversou sobre isso essa semana? Quando dentro de você tá bem, o mundo também fica bem pra você. Tá tudo legal, tá tudo ótimo. Eu vi as fotos deles, eu curti com eles. E dentro de mim eu dizia: ufa, eu tô aqui, eu tô na maratona, eu estou participando, eu estou dentro. E é claro que tinha alguns deles que foram para a viagem e estavam em dia com os estudos. Tudo bem, é o caminho deles, a eficiência deles. Não é meu papel ficar me comparando com eles. O meu papel é olhar pra mim. Quando a gente se liberta da comparação, a gente se liberta de um peso enorme. E aí sim a gente tem as asas para poder voar. Agora, lembra que eu falei com você que a gente ia conversar hoje sobre o medo? A função do medo é distanciar você do seu sonho. E ele faz isso querendo, supostamente, te proteger. Mas o resultado que ele consegue nunca é realmente te proteger, é sempre te distanciar daquilo que você realmente quer.
Quando você tem um desejo, no meu caso era passar no vestibular, no seu caso é conseguir conversar com as pessoas numa boa, confiar nas pessoas, sair na rua, atingir os seus objetivos sociais em termos de trabalho, em termos de família, em termos de amor. Pode ser que você também tenha objetivos financeiros, objetivos de sucesso no seu negócio, qualquer que seja ele. A gente sempre pensa, e se eu conseguir? E quando eu conseguir? Como é que vai ser? Só que o medo, ele fala assim, e se você não conseguir? Porque enquanto você está sonhando, você se apega à ideia, à esperança de tudo dar certo e tudo ser legal. E o medo diz assim, ei, se você está só aqui, ó, na neutralidade, só sonhando, você ainda acha mesmo que talvez, quem sabe, dê tudo certo. Mas e se você tentar e descobrir que na verdade não ia dar certo, que aquilo não é para você e que você não consegue e não dá? O medo fala assim, opa, não tenta não, não tenta não, porque enquanto você tá aqui, você tem a esperança, né? Vai que, dá certo, fica aqui, ó, na neutralidade, fica aqui só na esperança, não tenta não. Se você tentar, pode ser que você caia. E aí, nada vai ter solução, vai ser horrível, vai ser péssimo. Você entende? Medo é supostamente seu amigo, mas na vida real, que amigo é esse que te mantém na neutralidade? Assim como a minha amiga estava sendo para mim. É claro que a minha amiga não fez por mal, não fez com má intenção, pelo contrário, ali ela estava com a melhor das intenções dentro da perspectiva dela. Ela só queria que eu fosse, ela queria me levar junto, ela estava disposta a argumentar com qualquer coisa, ela estava louca pra gente se divertir junto lá em Porto Seguro. Ok, a minha responsabilidade é quanto a mim, é quanto ao medo que poderia estar dentro de mim. Esse medo que porventura tentasse me proteger, ele só ia conseguir me deixar aqui na zona da neutralidade. E talvez, de fato, viesse a época do vestibular em dezembro e eu não passasse, e aí eu ia ficar naquela de, mas se eu tivesse feito aqueles 15 capítulos, talvez eu teria passado, você entende? O medo te mantém no e se. Não, eu não passei, mas é que eu acho que talvez eu pudesse ter passado sim, é que eu escolhi não estudar, mas é que se eu tivesse estudado, eu teria passado, eu acho que eu teria, eu não sei. Zona de neutralidade, esperança, talvez, eu acho que até dava, talvez, mas é que eu não tentei o meu máximo. Zona de neutralidade, o que isso tem para te ajudar? A você, cabe o seguinte, faz de conta que você está dirigindo um carro, e que no banco de trás tem o medo aqui dizendo, não vai não, pode ser que tudo dê errado, e se lá na frente tiver algum problema? Você conversa com o medo e fala assim, medo, vem cá, eu tô entendendo que você quer me proteger, tá tudo bem, mas olha só, fica aqui, fica no banco de trás, tá bem? Eu vou levar em consideração aquilo que você tiver para me dizer. Por exemplo, eu vou tomar cuidado com a estrada, obrigada, medo, mas eu não vou deixar de dirigir, porque isso seria deixar você, medo, dirigir no meu lugar. E medo, quem dirige aqui sou eu. Quando você faz isso, as coisas acontecem para você. Porque você se abre e você se permite receber os resultados que você está desejando. No meu caso, eu comprei o meu sonho, eu comprei a minha vontade, dizendo assim, eu vou pagar para ver, eu vou estudar o que eu preciso estudar. É importante dizer que eu não estava estudando para preencher o sonho de alguém. Então não é que eu estivesse querendo passar porque o meu pai, minha mãe, minha avó tivesse o sonho de me ver passar no vestibular. Não, eu estou falando daquilo que é o que você realmente quer. Eu queria muito passar naquele curso. É até engraçado, né? Porque hoje eu não atuo mais no direito e hoje eu sou muito mais feliz. Mas isso eu também só consegui por seguir o meu coração. Em cada época da nossa vida, a gente tem que seguir o nosso coração, seguir quem a gente realmente é. E assim nós vamos pelos melhores caminhos. Não tem como eu deixar de atuar hoje pensando, vai que daqui a 10 a 20 anos eu mudo tudo, não vou querer mais. Mas então eu não vou sair do lugar? Isso não faz sentido. Eu continuo tendo maior amor pelo direito, acompanho ainda o direito. Então, zero arrependimento e total orgulho pela minha decisão daquela época, inclusive se eu não tivesse passado. Não tem nada que pague a sensação de alívio de você dizer, eu fiz o que era possível para mim naquele momento. Teve gente que estudou mais? Talvez tenha tido. Isso importa? Não. Importa para mim.
Quanto eu sou capaz de estudar por dia? De repente eu preciso tirar um pouco de lazer do meu dia. Tem um fulano de tal que consegue estudar 20 horas por dia. Tá bom, eu consigo? Não. Então qual é o meu melhor? Eu vou fazer dentro do meu melhor. Talvez até com o tempo eu consiga estudar mais por dia. Eu preciso me permitir, eu preciso me dar as oportunidades. Eu preciso me tratar com mais carinho e isso envolve respeitar quais são as minhas vontades, deixar o medo aqui, ó, no banco de trás e dizer assim, quem vai dirigir sou eu. E talvez a sua preocupação seja o medo do que os outros vão falar. E se eu deixar de ir para Porto Seguro, eu estudar, e mesmo assim eu não passar, o que vão falar de mim? Nessa hora, minha amiga ou meu amigo, eu vou te passar um mantra sagrado de 2 palavras que eu aprendi na minha jornada de estudo com um dos meus maiores mestres e que eu vou deixar para você. 2 palavras. E daí? Sim, repita comigo. E daí? Se quiser, você pode substituir por grande coisa. No caso, fulano de tal está me achando burrona. E daí? Fulano de tal está zoando da minha cara porque ele estudou menos do que eu e ele passou e eu não. E daí? Quando você é capaz de colocar o e daí dentro de você, as coisas mudam no exterior. Elas param de ter importância, elas param de ter relevância. Você começa a dar relevância para coisas muito diferentes, as quais você nem estava enxergando antes. Você abre espaço para um mundo de realizações quando você tira espaço do medo. Repita para você mesma, e daí, e daí, e daí. E toda vez que você diz e daí, é possível que talvez você até dê uma risada, porque realmente os motivos que você vai dizer para você respondendo o e daí, eles nem são tão grandes assim quanto eles pareciam quando você nem tinha coragem de pensar neles. O medo é pior com uma névoa que fica dentro de você, assim, ó, do que realmente quando você olha de frente para ele. E para conectar você com a vibração energética de mais poder, de mais alegria, de mais capacidade, de mais vontade, eu já vou trazer a vibração da gratidão sendo ativada hoje em você. O seu desafio do 7º dia de desafios de amor próprio é você encontrar 3 coisas pelas quais você verdadeiramente sente gratidão. Quantas vezes a gente usa a palavra gratidão até ali no automático? Quantas vezes a gente diz obrigado por algo que na verdade a gente nem tá tanto agradecendo assim? Quantas vezes a gente acha que tem que agradecer por algo, mas não realmente gosta tanto daquele algo? Eu não quero que você se conecte a nada disso hoje. A gente vai buscar a sinceridade, a verdade dentro do seu coração. Pelo que você é grata ou grato hoje? Se você quiser encontrar 10 coisas, fique à vontade, melhor ainda, mas pelo menos 3. E se você me permite, eu gostaria de convidar você a estender esse desafio pela sua vida. Todos os dias, ao se levantar ou ao ir dormir, talvez até os 2, se lembre de 3 coisas diferentes pelas quais você é grata. E pense nos motivos pelos quais você é grata em relação àquilo. Talvez você seja grata por poder enxergar ou por poder ouvir. Então pense, e o que exatamente de concreto que enxergar ou ouvir me trouxe hoje na minha vida? Quem, que circunstâncias, que situações, que pessoas, que cenas eu pude vivenciar que fizeram com que fosse ainda mais especial enxergar ou ouvir hoje para mim? Meu convite é que você inclua esse porquê especial e de preferência em relação ao dia de hoje, em cada item pelo qual você sente essa gratidão. A gratidão é um sentimento que tem uma frequência altíssima, uma frequência de 800 Hz. Hertz são vibrações por segundo, não vou entrar em tudo isso aqui agora. Para aquela pessoa que está numa vibração ainda muito baixa, é muito difícil sentir gratidão genuinamente. Você já deve ter visto algumas pessoas dizendo, você devia agradecer por tal coisa, você tinha que agradecer. O tem que
ele não combina, não combina. Se você não tá naquela vibração, você não consegue sentir a gratidão. É uma vibração muito alta, é incompatível com alguém que tá numa vibração muito baixa. Eu trouxe esse desafio hoje justamente porque ao longo dos dias, qualquer que seja a vibração em que você tenha começado esse curso, você já elevou essa vibração. Isso já tornou mais fácil para você se conectar com as coisas, situações, pessoas, poderes, possibilidades, oportunidades pelas quais você agora sim é capaz de sentir gratidão com mais facilidade. E essa gratidão vai levar você a caminhos maravilhosos, incríveis, e você vai dar continuidade à jornada que você começou essa semana. Foi um imenso prazer para mim preparar as atividades, preparar as lições que eu queria trazer para você, estar aqui conversando com você. Eu sinto como se você estivesse aqui na minha frente. Você está na minha frente agora. E se você quer dar continuidade a esse caminho, a esse aprendizado, a essa jornada maravilhosa, eu vou deixar para você aqui o formulário para minha consultoria. Preencha, eu vou analisar as suas respostas com muito carinho, com muito amor. E se os seus objetivos, a sua situação atual forem compatíveis com o meu trabalho, vai ser um prazer receber você para a gente seguir juntas nessa jornada. Parabéns por ter chegado até aqui. Continue, você merece.